Hoje, Lucas capítulo 5, a gente vai dar um pulinho em Apocalipse capítulo 5 também. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando em torno dele a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, e tendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: leva para o alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe, e rompiam-se a sua rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, apregoando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que no meio dos anciões estava um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro à destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 4 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um harpas e salvas de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue para Deus nos compraste, e de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém? Hoje é uma data muito especial. Quero novamente pregar em Lucas 5 e dar uma passagem aqui no Apocalipse 5, que define claramente a data de hoje, que explica, sem que deixarmos dúvida do sacrifício que foi feito e o porquê esse sacrifício foi feito, e a sua ressurreição, que é comemorada no dia de hoje, é simplesmente para que o tornasse digno de se cumprir todo o plano final de Deus. Plano final de Deus esse que nos promete estar morando com Ele para a eternidade. Muitos não entendem que Deus não promete o céu como a maior recompensa do cristão. Deus nunca prometeu o céu como a maior recompensa. Uma vez Jesus, pregando, ele disse que na casa do Pai dele vai haver muitas moradas. E Deus também disse que estará com ele todos os dias. Jesus, quando está morrendo na cruz, o ladrão se arrepende e Jesus diz para ele que naquele dia mesmo estaria com ele no paraíso.
Deus não diz estaria com ele no céu, mas estaria com ele no paraíso. A grande promessa que Deus dá para um cristão é estar com ele. Estar com ele. Se estudarmos a Bíblia a fundo, aleluia, sabemos que para o céu mesmo, existem os eleitos, não vão ser todos que vão ir para o céu. Mas Deus tem um plano de novos céus e novas terras. Eu quero acreditar que Deus vai restaurar a terra, eliminar o mal, e todos vão estar vivendo com Ele eternamente. Glória a Deus. E o sacrifício dele na cruz nos dá esse direito de estar com Ele. Porque um dia estávamos com Ele, Adão estava com Ele no jardim, junto com Eva, e tinha o direito de estar com Ele todos os dias. A Bíblia diz que na hora da procuração, Deus sempre ia procurar Adão e conversava com ele face a face. Todos os dias, Adão tinha a oportunidade de estar frente a frente com Deus, conversando sobre o seu dia a dia e sobre a sua rotina. Só que através do pecado, fomos expulsos. Se estamos em Adão, acabamos sendo expulsos com Adão do paraíso. E aí Deus tem que montar totalmente, novamente, um plano de salvação para o ser humano. Já disse aqui uma vez que os anjos caídos não tiveram uma outra oportunidade, porque eles eram seres imortais. E uma vez que eles se rebelam contra Deus, eles se tornam pecadores imortais. Então Deus, sabendo disso, Ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, mas não cria o homem imortal. O homem, para estar vivendo eternamente, depende de estar perto da árvore da vida, que é Deus. Só que quando o homem comete o erro de desobedecer a ordem de Deus, que não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, o homem perde o direito de eternidade e se torna um ser mortal, vindo do barro e voltando para o barro quando morre. E se tornando um ser mortal, começa o plano de salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. E a gente reconhecendo esse sacrifício após a nossa morte, nossa alma paga e o nosso espírito é levado a Deus e temos a chance de viver com Ele eternamente novamente. Mas lá em Lucas capítulo 5, Jesus se encontra com Pedro, da onde foi fundada a igreja no qual nós pregamos e congregamos hoje. Através de Pedro foi fundada a igreja do Senhor, a igreja protestante. E Pedro já tinha pescado a noite inteira, ou seja, Pedro já tinha feito a parte dele a noite inteira, e nada tinha pegado. Eles chegam na margem, começam a lavar e a reparar as redes, e Jesus chega apertado. Quando ele chega na margem, Jesus está apertado de uma multidão, então Jesus pede para que ele afaste o barco um pouco, pede o barco de Pedro emprestado, para que ele, um pouco afastado da multidão, pudesse estar continuando o sermão. Porque a multidão sempre apertava Jesus querendo cura, querendo libertação, querendo milagre, e estava muito sufocante, ele não estava conseguindo transmitir aquilo que ele desejava. Então ele pede para que afaste o barco. E quando termina esse discurso, Jesus convoca Pedro novamente para voltar em alto mar e jogar a rede novamente. Interessante é que Pedro já tinha pescado a noite inteira, mas Pedro mesmo assim obedece a palavra de Jesus, dizendo: Mestre, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra eu retornarei e lançarei a rede. O que eu aprendo com essa palavra é que Jesus poderia muito bem chamar Pedro, fazer ele voltar em alto mar e ordenar que os peixes se lançassem dentro do barco
sem que Pedro fizesse esforço algum. E esses peixes iriam obedecer, iam começar a pular dentro do barco, e também seria um milagre. Mas Jesus testa a fé de Pedro, mesmo depois de uma noite inteira pescando sem dormir, mesmo Pedro cansado, mesmo Pedro após lavar as redes, ele convoca Pedro para lançar a rede novamente, porque aquilo que a gente tem que fazer, Jesus não vai fazer por nós. Jesus ele vai dar a direção, mas aquilo que a gente tem que executar, não adianta perder seu tempo pedindo para Deus fazer o milagre, não adianta perder o seu tempo pedindo para Deus jogar os peixes dentro do barco, que Deus não vai fazer. Deus vai fazer se você for submisso à ordem dele. Então Pedro é submisso após o cansaço. Pedro é submisso após já ter desistido. Porque muitas das vezes nós desistimos de um objetivo e de uma ordem que Jesus nos manda executar. Mas se a gente estiver sensível à voz de Deus e obediente, e tentar no outro dia fazer aquilo que Jesus está mandando, não importa se você fracassou ontem, não importa se você fracassou ontem de ontem. Se você for obediente, mesmo após o cansaço, e voltar e lançar a sua rede, será tantos peixes, será tanto milagre, será tanta bênção, que você não vai dar conta e você vai ter que chamar amigos para compartilhar a bênção. A palavra de Deus relata que Pedro pega tanto peixe, mas tanto peixe que as redes começam a romper e o barco começa a querer afundar. Então ele sinaliza e pede ajuda aos seus companheiros e outro barco vai. E os dois barcos ficam com tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco quase que vai a pique. Interessante é que quando nós decidimos ser obediente a Deus, mesmo após o desânimo, mesmo após o fracasso, mesmo após o cansaço, Jesus chega de uma forma tão extraordinária na nossa vida, que o milagre é tão grande, que depois bate um constrangimento, ao ponto de nós reconhecermos que não merecemos a misericórdia e as bênçãos de Deus. É tão maravilhoso que Pedro se prostra diante de Jesus, pedindo para que ele se afaste, que ele não é digno e é um homem pecador e não merecia aquilo que estava acontecendo. Então ali começa o chamado da igreja, que após Pedro viver um milagre tão grande, o milagre que ia mudar a vida dele, o milagre que ele, vamos supor que seria a aposentadoria dele, ele não precisaria mais pescar, porque a quantidade de peixe que eles pegaram traria riqueza para todos eles. E aí quando acontece isso, o milagre que traria riqueza para todos eles, Jesus diz: larga tudo isso aí, que agora você não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente fica com tanta expectativa em crescimentos materiais, pedindo vitórias a Deus, pedindo bem material, pedindo emprego, pedindo casa, pedindo não sei o quê. E mal sabemos que depois que Deus fazer a gente alcançar tudo isso, Ele vai botar a gente em prova de fogo, mandando a gente abrir mão de tudo isso e seguir a Ele para ser pescador de almas. Porque o plano maior de Deus não é bens materiais. Deus não te isenta de ser próspero. Ele pode fazer você prosperar, mas Ele vai analisar o seu coração. Se você tiver apegado a bens materiais, se você tiver apegado às coisas desse mundo, Ele vai te colocar em prova de fogo para você abrir mão de tudo e viver totalmente dependente dEle. Te provo na Bíblia. O povo hebreu estava no Egito, rebelde que só, já tinha visto o milagre de tudo quanto foi jeito, já tinha visto as pragas do Egito, já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto o povo do Egito e Faraó ser engolido pelo mar. Mas eles continuavam murmurando. E aí Deus, sabendo disso,
começou a limitar os recursos. Eles pediam maná, Deus mandava maná de dia, mas se tentasse guardar dentro de casa, estragava. Porque Deus sabia que se ele mandasse maná e não estragasse, no dia seguinte, eles não iam estar procurando Deus para adorar. Eles não iam estar procurando Deus para agradecer pelo pão de cada dia. Então Deus limita o recurso de certo modo, que eles têm que todo dia pegar a quantidade exata de seu consumo. E se tentasse guardar, estragava no dia seguinte. E foi assim, limitando recursos. E o povo ficou numa rebeldia tão grande, que eles tinham a promessa de chegar em um lugar em 40 dias. Levaram 40 anos. Eram 3 milhões de pessoas. E só chegou 2 adultos e as crianças. Porque a rebeldia que estava no coração daquele povo era tão dura, era tão grande, eles eram tão apegados a bens, que Deus tinha que limitar aquele povo. Eu espero que o coração de cada um aqui não esteja assim, apegado a bens e esquecendo do Deus que nos fez tantos milagres, que já nos deu tantos livramentos, que cuida da gente todo santo dia. Esses dias, num dia de domingo, eu saí para trabalhar. E mal cheguei no serviço, chego no serviço 6 horas. E eu costumo acompanhar as notícias de Rio das Ostras para ver o que está acontecendo. E aí, quando foi 7 horas da manhã, chegou a notícia de uma moça que saiu para trabalhar no depósito de gás de moto, um carro covardemente, possivelmente alguém embriagado, pegou ela de moto e matou ela na hora. E o rapaz fugiu do local. Só encontraram o carro até hoje e não encontraram o rapaz. E aí eu fico pensando como que funciona isso no mundo espiritual. A gente estamos aqui criando um monte de planos para amanhã, mas não sabemos se vamos chegar no amanhã. A gente está aqui criando várias expectativas para o nosso decorrer da semana, mas não sabemos se vamos ter a próxima semana. E aí a gente vê tanta coisa acontecer e Deus nos livrar, e a única coisa que nos resta é ser grato. A única coisa que nos resta é pedir a misericórdia deles todos os dias e não esquecer que somos totalmente dependentes de Deus. Nunca podemos esquecer que somos totalmente dependentes de Deus. Porque Jesus declara em uma palavra: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Por que a gente vem aqui todo domingo adorar a Deus? Precisamos entender o porquê que a gente está aqui todo domingo para adorar a Deus, para declarar que Ele é santo, para declarar que Ele é grande, para declarar que Ele é poderoso. Porque quando a gente vem aqui fazer isso, a gente está buscando uma referência. As pessoas aí fora, uns gostam de funk, outros gostam de samba, outros gostam da igreja católica, outros são espíritas, e eles estão buscando uma referência. E eles procuram ser próximo daquela referência. Já reparou isso? Se alguém canta samba, ele vai se vestir a caráter de samba. Vai ter um pandeirinho na mão, vai usar um chapéu, um bermudão. Se alguém canta funk, todo mundo sabe que é aquela loucura, aquelas mulheres dançando, não sei o quê, porque eles buscam aquilo como referência. Por que estamos aqui todo domingo? Porque a gente busca Deus como referência. A cada domingo que a gente vem aqui adorar a Deus, a gente está tentando se parecer um pouco mais com Ele. A cada domingo que a gente vem aqui buscar a Deus, a gente está tentando ser mais manso. A gente está tentando buscar e se aproximar mais da santidade. A gente está tentando conhecer a Deus. A gente está tentando entender os propósitos dEle, entender os caminhos dEle. Porque lá na eternidade a gente vai ter que ter intimidade com Ele e entender Ele. Então é por isso que a gente está aqui, nessa luta diária, com o manual bíblico na mão, procurando a verdade e procurando melhorar cada dia. Porque quanto mais a gente adora alguma coisa
mais a gente se torna parecido com essa coisa que a gente está adorando. Então, quando a gente adora a Deus, quanto mais a gente adora, quanto mais a gente se humilha, quanto mais a gente reconhece que Ele é santo, quanto mais a gente se isenta de nós mesmos, a gente fica mais parecido com Deus. A gente se torna um ser humano melhor. A gente passa a errar menos. A gente passa a falar menos besteira. E quanto mais a pessoa busca samba, busca funk, mais cresce ódio no coração. Mais ele acha que um está com inveja do outro. Mais um mata o outro por desconfiança. Mais um trai o outro. Porque é aquilo ali que eles estão buscando como referência. É aquelas letras pesadas que eles estão ouvindo todo dia que eles estão buscando como referência. E aí no mundo espiritual é ativada uma janela no qual ele vai viver aquilo que ele está cantando todo final de semana. Então quanto mais a gente declara que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que há poder no sangue de Jesus, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, mais a gente é curado, mais a gente é liberto, mais a gente é transformado, porque a gente está declarando com a nossa boca isso no mundo espiritual. É isso que a humanidade não tem entendido. Se a humanidade se voltar para Deus, a terra é sarada. Se a humanidade começar a decretar que ele precisa da misericórdia de Deus, Deus entra com misericórdia. Mas o problema do ser humano desde o começo é o ego e o orgulho. Ele acha que ele não precisa fazer. Ele acha que ele não precisa se humilhar. E aí é só ladeira abaixo. E aí entra a murmuração. E a cada murmuração, ele vai trazendo negatividade para a vida dele no mundo espiritual. A cada coisa que ele reclama que não acontece, aí é que não acontece mesmo. Porque ele está declarando que não acontece, então não vai acontecer. Mas quando você obedece a Deus e se humilha, e começa a decretar no mundo espiritual que os seus sonhos, que os seus projetos vão acontecer, que Deus vai restabelecer a sua família, que Deus vai restaurar a sua saúde, começa a ter um movimento no mundo espiritual de tal maneira que você alcança o milagre. Todas as vezes que Jesus curou ou libertou alguém, no final ele fala uma fala muito importante que é: vai, a tua fé te salvou. Porque Jesus sabia que foi a fé da pessoa que trouxe o milagre a ela. E é uma pergunta interessantíssima que ele, na maioria das vezes, fazia no começo do milagre: o que queres que eu te faça? Porque tem pessoas que são tão negativas que ela não acredita que vai acontecer. Então, perguntar o que queres que eu te faça, Jesus estava liberando um gatilho para a pessoa exercitar a sua fé e declarar o que ela queria no mundo espiritual. Que a gente venha ficar com essa palavra. Não tinha ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra digno de desatar os céus. Mas Jesus, através do seu sacrifício com morte na cruz, e ao terceiro dia ressuscitado, ele se torna digno. E o seu sangue passa a purificar o homem de todo o pecado. O seu sangue passa a tornar nós, mortais, filhos de Deus, capazes de ser curados a qualquer momento, capazes de ser libertos a qualquer momento, capazes de ser uma pessoa melhor a qualquer momento. Só o que depende é a fé de cada um. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.